Oi pessoal, eu sou a Dudes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal eu não sei como é que tá sendo, a divulgação, eu não sei, enfim, eu tô gravando assim meio na doida. Já faz muito tempo que eu queria um canal no YouTube para falar de livros, porque foi como eu comecei na internet, na criação de conteúdo nas redes sociais mesmo, foi como eu comecei, foi falando de livros. O meu primeiro vídeo no meu canal antigo de Booktube, ele já tem 10 anos. E esse primeiro vídeo vai ser revisitando o meu primeiro vídeo de todos na internet falando sobre livros. Eu escolhi esse vídeo para reagir porque ele é de... eu tô aqui vendo... Ele é de maio... Ele é de junho de 2015, ou seja, ele já tem mais de 10 anos. E nada mais... nada mais fofo do que reagir ao meu primeiro vídeo de 10 anos atrás, como o primeiro vídeo deste canal. Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem junto comigo e aí a gente vai reagir. Eu acho que a gente vai reagir a 2 vídeos, porque esse primeiro vídeo ele só tem 9 minutos. Foi numa época áurea de que os vídeos no YouTube que davam certo eram vídeos que tinham até 5 minutos. Então esse já era considerado um vídeo longo no meu canal. Tô vendo aqui o primeiro frame e assim, gente, é sofrível. Eu filmava numa câmerazinha digital que não tinha um visor pra mim, então eu tinha que confiar que eu tava no enquadramento. Ela não era wide, ela era quadradinha. Enfim, gente, é um pouco sofrido, mas eu tô animada pra ver esse vídeo. Então vamos ver aqui com vocês. O vídeo tá no meu fone. Eu vou colocar ele aqui, espero que eu ainda ache ele para fazer download, para poder colocar aqui. A qualidade tá ruim mesmo, tá? Então eu acho que aqui ele tá o quê? Um 480p? 480p, gente. Então vamos lá. Vem comigo para esse túnel do tempo. Vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco sofrido. Bom, vamos lá. Oi, você que tava aí no YouTube, tropeçou, caiu nesse canal. Esse é o Pode Chamar de Dudes, eu sou a Dudes e esse é o primeiro vídeo do meu canal literário. Eu espero que vocês gostem. Ótima introdução. Nesse vídeo eu vou juntar 3 coisas. Eu vou fazer um book haul de... Já pausando para dizer que Pode Chamar de Dudes era o meu antigo blog. Eu tive esse blog por quase 10 anos, ele não existe mais, mas eu amava ele. E aí o meu canal ele tinha esse nome porque era o nome que eu dava para todas as minhas redes sociais. Meu Instagram tinha esse arroba, o meu Twitter tinha esse arroba, enfim, é isso. De maio e junho até agora. Vou falar dos livros que eu já li até agora também e dos livros que eu estou lendo. Então vamos começar com todas as coisas que eu ganhei e recebi e comprei. Gente, book haul, livros lendo e livros lidos em 2 meses num vídeo de 9 minutos. Comprei em maio e junho. O primeiro livro que eu comprei foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Eu já li, inclusive essa é a minha única leitura Ótimo até livro, agora, né? Completa. E quando eu for falar um pouco mais dele, eu vou explicar por quê. Hashtag flopado. Aí eu recebi 3 livros de uma grande amiga minha, Nina. Doze Doutores, 12 Histórias, de Dr. Who, que saiu pela Fantástica, que é um selo de fantasia da editora Rocco. Eu ganhei também O Prisioneiro dos Daleks. Não sei se esse selo ainda existe, uma história gente. de Dr. Who, que saiu pela Suma de Letras. E também da Suma de Letras eu ganhei Mortalha da Lamentação, que é uma outra história de Dr. Who.
dessa vez com o 11º Doutor. Essa daqui é com o 10º. E aí no finalzinho de maio, se eu não me engano, teve o lançamento dos dois. Eu ainda tenho essa amiga, mas ela não trabalha mais com livros. Se eu não me engano, na época ela trabalhava na Globo. Então ela ganhava vários livros, assim, de press kit mesmo. E aí, como ela sabia que eu amava e ainda amo Doctor Who, ela mandou pra mim, perguntou se eu queria e me mandou os livros. Eu acho que eu ainda tenho o 12 Doctors, 12 Histórias, mas os outros dois eu já me desfiz. Livros da Ariane Freitas, da Jéssica Greco, do Indiretas do Bem. Elas são duas grandes amigas minhas, eu inclusive escrevo no blog do Indiretas. E elas lançaram, além do Livro do Bem, que foi lançado ano passado. Não escrevo no blog do Indiretas faz um tempo, porque eu não sei se acabou o Indiretas, mas a Jéssica e a Ariane, eu acho que elas não fazem mais o Indiretas. Mas a Jéssica Greco é, enfim, gigante das redes sociais. A Ari, ela é uma ilustradora e uma tatuadora muito talentosa. Enfim, esses livros que eu vou mostrar aqui eu ainda tenho, justamente porque eu trabalhei com elas durante muito, muito, muito tempo. Várias oportunidades da minha carreira eu consegui por causa das duas, então sou muito grata. Mas enfim, eu acho que o Indiretas do Bem é um projeto que não existe mais, se eu não me engano. Lançaram o Livro do Amor, que são indiretas para casais apaixonados, e o que eu comprei, que é o Livro do Sossego. Ele é um livro para colorir e ele tem playlists e páginas muito fofinhas, todas desenhadas pela Ariane, e elas assinaram aqui na frente. E é isso, esse livro eu comprei e eu amo muito ele porque esse tom de verde é maravilhoso. Eu ainda amo esse tom de verde. Aí a minha melhor amiga, ela veio do Rio pra cá e a gente foi fazer aquele passeio clássico pela Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Descansa E em eu paz. aproveitei e comprei mais um livro, que foi Eleanor and Park, da Rainbow Rowell. Eu ainda não li, mas eu já li Attachments, da Rainbow Rowell, e eu amei, então eu tô super ansiosa pra pegar esse daqui pra ler. Essa é a versão em inglês. Eu gostei muito do jeito que a Rainbow escreve. Então eu fiquei com um pouco de receio de pegar a versão em português. Não que eu acho que seja ruim, eu acho que não vai ser. Mas eu gostei tanto da escrita dela mesmo que eu acabei pegando o inglês pra ler. E é bem facinho. Inclusive, se você estiver no começo da sua transição de português para inglês, eu acho que os livros da Rainbow Rowell, eles são muito bons pra você pegar pra começar, assim. Bom, já li Eleanor Park, talvez eu tenha lido nesse mesmo ano que eu comprei. Foi uma história que eu gostei bastante na época. Hoje em dia já existe toda uma problemática, né, com relação a um personagem Park, que é o personagem americano-coreano desse livro, que eu concordo 100%. Resumidamente, a polêmica é sobre o quanto esse personagem é estereotipado. Para começar, que o nome dele é Park, e Park é um sobrenome na Coreia, não é um nome, então, assim, foi um erro, assim, grotesco da autora não se preocupar nem em usar um nome mesmo. Mas, dito isso, esse especificamente não é um livro da autora que eu recomendo, mas eu já li quase todos os outros livros jovens dela, inclusive a trilogia de Simon Snow, que eu adoro. E eu continuo achando que é uma ótima leitura em inglês, caso você esteja começando a ler coisas em inglês. Eu também recomendo muito os livros da Alice Oseman, que é a autora de Heartstopper. Eu recomendo tanto a HQ quanto os livros de romance dela, romance e prosa, né? Pra quem tá começando no inglês, porque eu acho uma linguagem ótima. Também recomendo muitos livros do Victor Martins, se vocês encontrarem por aqui em inglês. Recomendo bastante porque a tradução também é muito, muito boa e eu acho que pode ser um exercício legal de você ler a versão em português e a versão traduzida para você que está começando no inglês. Eu acho muito legal. A minha esposa, ela está lendo 15 dias em português e ela já leu Casa 8 em inglês, então são livros que eu sei que eles têm uma linguagem assim muito, muito
amigável para quem está começando. Foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Eu já tinha lido Garota Exemplar, foi o primeiro livro dela que eu li. Eu li antes de assistir o filme e eu achei fantástico o jeito como ela escreve. Eu achei Garota Exemplar fantástico. E aí eu fiquei muito curiosa para ler outras coisas dela e a Intrínseca publicou Objetos Cortantes, que é o primeiro romance dela. Ainda não tem previsão de filme, mas eu acredito que saia, porque é uma história maravilhosa. Ela só é muito pesada. Saiu série, né? Série com a Amy Adams. Eu só vi o primeiro episódio, porque saiu assim que a HBO veio pro Brasil. Não sei se vocês lembram que tinha muito problema na legenda, e aí eu fiquei sem paciência de assistir sem legenda e não continuei. Mas sei que é uma série muito boa e que foi uma adaptação muito boa também. E esse livro, de fato, ele é muito pesado. Ele é bem fininho, ele tem 250 páginas, então é bem rápido de ler. O que me deixou... o que fez com que eu demorasse mais tempo para ler foi o fato de que eu estava gostando muito da leitura. Então, quando isso acontece, eu tenho um problema, que é prolongar o máximo possível. Então eu lia um capítulo assim, sofrendo por dia. Então demorou bastante, mas apesar da história ser um pouco pesada, se você sentar pra ler, você termina em 2, 3 dias. Eu falo 2, 3 dias justamente porque tem umas horas do livro que você precisa parar e respirar. E também é um livro cheio de gatilhos, né? Caso você ainda não tenha lido, é a história de uma mulher que ela é uma jornalista, ela volta para a cidadezinha dela para cobrir um caso de homicídio, e aí ela é exposta a todos os gatilhos que faziam ela, enfim, atentar contra o próprio corpo, digamos assim. Então é um livro cheio de gatilhos, é um livro super pesado, é um livro também muito, muito gráfico, como toda a história da Gillian Flynn, mas é um ótimo livro, vale muito a pena. Porque não dá. Eu vou falar mais dele num vídeo só de uma resenha desse livro, porque eu gostei muito realmente, então vai demorar um pouco, mas vai rolar uma resenha só desse livro. Eu já andei vendo várias resenhas dele por aí, mas eu acho que tá na hora de fazer a minha. Agora eu vou falar um pouco sobre os livros que eu estou lendo. No finalzinho de abril, eu comecei a ler O Cão dos Baskerville na internet. E aí no começo de maio eu tava passando pela Saraiva e eu achei a versão da Zahar, que é muito bonitinha, que eu gosto muito. Eu inclusive tenho outra versão dessa, que é um compilado de contos. Ela é capa dura, ela é toda fofa, e eu achei que tava bem barato. Então eu resolvi comprar e continuar a leitura no livro mesmo. Eu não terminei porque eu acabei pegando Objetos Cortantes. Eu gosto de pegar histórias de Sherlock e ler de uma vez só, sem parar, porque eu fico muito ansiosa. Mas eu tava bem mais ansiosa pra ler Objetos Cortantes, então eu acabei parando. Eu li 1/3 do livro. Eu ainda não consigo falar muito sobre a história, porque ela é bem específica e talvez ela mude, assim, no final do livro, sei lá, então... Isso não fez muito sentido, mas por que eu falei isso? Porque, por exemplo, O Estudo em Vermelho, ele é uma história que ela não tem só um plot, né? Ela vai evoluindo de acordo conforme o livro vai passando. E eu achei que ia acontecer a mesma coisa com O Cão dos Baskerville. Não aconteceu. Ela é uma história muito simples de Sherlock. Não lembro se ela chegou a ser adaptada para um dos episódios da série, mas não é a minha história favorita. Acabei não gostando tanto. Tanto que demorei muito para terminar porque eu não estava curtindo. Mas ela é uma história bem
bem pontual. Ela começa, ela é só sobre esse caso, ela não tem um devaneio que tem em Estudo em Vermelho. Se você já leu, você sabe. Vou ter que esperar para as leituras do mês de junho, de verdade. E aí, naquela mesma ida à Livraria Cultura que eu comprei o Eleanor Park com a minha melhor amiga, ela achou o box da Gillian Flynn com os 3 livros em inglês, Gone Girl, Sharp Objects e Dark Places. Ela achou, estava muito barato, estavam os 3 livros, então ela comprou. E como eu vou ao Rio na Bienal do Livro, se Deus quiser, eu peguei pra ler e eu vou ler enquanto ela lê os outros 2. E eu queria ler primeiro porque eu já tinha lido os outros 2 e porque vai sair o filme. Já saiu o filme. E eu tô muito ansiosa pra ver, porque tem a Charlize Theron, tem o Nicholas Hoult, é um elenco bacana e a história é bem legal. Bem por cima, eu acho que esse é o segundo romance da Gillian Flynn. Ele é bem mais grosso que o Sharp Objects. Eu também achei ele bem mais bem escrito, apesar da linguagem de Sharp Objects e de Garotas em Par ser maravilhosa. Eu achei ele bem mais bem escrito. Talvez seja porque eu tô lendo esse em inglês e a tradução influencia bastante na hora de analisar a escrita de uma pessoa. Ele tem vários marcadores aqui, eu não faço isso nos meus livros. Eu dobro as páginas e eu escrevo neles mesmo. Sou bem desapegada. Então eu coloquei os marcadorzinhos só porque o livro não é meu. O livro é da minha melhor amiga e ela, falou... Eu ainda dobro as páginas dos meus livros e eu ainda escrevo neles, mas eu tenho usado cada vez mais marcadores. Desde aquela época eu já uso mais marcadores, porque eu acho que fica mais fácil de achar depois, porque os meus marcadores normalmente eles têm código de cor, cada cor tem um significado, então pra mim é mais fácil depois pra eu consultar. Mas ainda dobro página e ainda escrevo nos meus livros, ainda sou desapegada. Não escreve, mas também não tira os marcadores porque eu quero saber o que você tá pensando. Ele conta a história da Libby Day. Ela é sobrevivente de um massacre que aconteceu na família dela, onde as 2 irmãs e a mãe dela foram mortas num ritual satânico, como a mídia divulgou na época. E o irmão dela, mais velho, foi condenado pelo assassinato. Mais de 20 anos depois, ela encontra o Lyle, que é responsável por um clube de crimes, ele chama de The Kill Club. E ela descobre que tem pessoas que não acreditam na versão que ela testemunhou, afinal ela tinha 7 anos, ela era pequenininha e tal. E acham que não foi o Ben, o irmão dela, que matou a família. E aí esse clube, ele resgata pistas e lê os depoimentos e tenta solucionar um caso que já está solucionado, mas que nem tudo é o que parece. Ou seja, basicamente a história do Ivan fazendo o Projeto Humanos, caso Evandro. Não, na verdade, enfim, o caso Evandro ele é muito mais sério, obviamente. Esse livro é um surto, ele é um surto, assim, dos maiores que eu já li. Ele tem um plot twist que é muito interessante. Ele tem pequenas coisinhas, assim, que ela vai plantando na sua cabeça e você fica tipo, ai, será? E aí, às vezes, você acredita no Lyle, ou às vezes você não acredita. Às vezes você acha que foi o Ben, às vezes você não acha. E é um livro muito interessante. Gosto bastante, recomendo. Não sei se a versão traduzida está boa, mas eu imagino que esteja, pois, Intrínseca. Na verdade, eu não sei nem se a Intrínseca chegou a publicar esse livro. Peraí, eu acho que publicou, porque eu acho que a Intrínseca publicou todos os Gillian Flynns. Eu acho que chama Lugares Escuros.
Gillian Flynn. Sim, tá aqui. A tradução é do Alexandre Martins, que foi a pessoa que traduziu os outros livros dela, tanto Garota Exemplar quanto O Adulto, que é o Pequeno Conto, e eu imagino que Objetos Cortantes também. Então é uma ótima tradução. Não precisa ler em inglês, que nem eu fiz, mas na época que eu li ainda não tinha saído aqui no Brasil. Não recomendo o filme é um saco, é pavoroso, quase estragou o livro pra mim, assim, de verdade. Eu falei que eu tava ansiosa pra ver, não deveria ter visto. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou fazer uma resenha só dele também, porque ele tem umas particularidades muito legais resenheira, né? que são boas de pontuar, e também porque eu ainda não terminei. Bom, então esses foram os livros que eu comprei, ganhei e recebi em maio e em junho até agora. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu gostei mais ou menos de fazer, eu ainda sou um pouco tímida. Então, se você gostou, se você tem sugestões, comenta aqui embaixo, dá um joinha no canal, se inscreve e diz pra mim qual é o livro que você tá lendo e o que você acha que eu posso fazer pra melhorar o canal. É isso aí, muito obrigada por ter assistido até aqui. Gente, eu amo que eu falo que eu gostei mais ou menos de fazer, né? Porque eu ainda era meio tímida. Eu ainda sou bastante tímida, mas eu sou bem menos tímida porque eu já tô fazendo conteúdo tem um tempo, já faço conteúdo em vídeo já tem um tempinho também. Mas nossa, gente, nessa época eu era muito, muito tímida. Eu só gravava quando eu só tinha eu em casa. Não podia ter mais ninguém, assim, ninguém podia me ouvir falando nada. Hoje em dia eu gravo com a minha esposa aqui do meu lado. Agora ela não tá, agora ela tá na sala. Mas nossa, gente, que nenezinho, né? Bom, o vídeo já ficou grandinho até, então acho que eu vou deixar o outro vídeo que eu tinha aqui pra reagir pra uma próxima oportunidade. Acho que eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ir nessa máquina do tempo comigo. Eu acho que é um jeito muito simbólico de começar esse novo canal, que é fazendo um react do meu primeiro vídeo, 10 anos atrás, pra ver como as coisas mudaram, até como eu mesma mudei. E espero vocês aqui no próximo vídeo do canal, que já está gravado e que sou eu fazendo essa maquiagem aqui, falando um pouco sobre senso crítico e resenhas de livros que a gente ama. Então, vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau. E assim que eu terminei de gravar, a querida veio aqui dormir junto comigo, fofinha.